Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje é dia de começar a pensar na história nova, então as possibilidades estão todas em aberto. Eu acabei de finalizar a história de número 10, ela levou muitos episódios para ser concluída. Então agora eu queria trabalhar em características opostas a essa última história. Então essa é a primeira coisa que eu tenho na minha cabeça. Então eu quero trabalhar bastante diálogo, muitos personagens, de repente impor um ritmo mais acelerado. Então por enquanto esse é o meu pensamento. E outra coisa que vai ser diferente também é que o ponto de partida dessa história vai ser uma imagem própria. Então eu fiz essa imagem aqui, o conceito desse personagem. Na verdade ele começou lá nos estúdios vlogs, eu fiz no meu caderninho um esboço de um personagem que é meio artificial, fabricado por alguém, e eu trabalhei em cima dessa ilustração, desenvolvendo o conceito do personagem, desenvolvendo esse ambiente aqui na nova série do canal, Universo Planos e Fugas, que vai ser complementar ao Planos em Prática, onde a gente vai expandir o nosso universo. Então se você está interessado em saber como foi o processo criativo dessa imagem, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E existem alguns elementos nessa imagem que eu ainda não sei o que são, que eu simplesmente acrescentei para estimular a criatividade, como essa espécie de cidadela aqui no fundo e esses estandartes vermelhos. Eu sei que é um caminho isso aqui, ele liga dois lugares, eu ainda não sei quais são esses lugares exatamente. E a particularidade desse personagem é que ele é artificial, como eu tinha falado, ele foi construído por alguém, ele ficou obsoleto e foi abandonado nesse lugar. E a função dele aparentemente era cuidar de plantas, cuidar de um jardim. Ele poderia fazer isso para o antigo dono dele. E ele começa a cultivar as plantas desse lugar sozinho. E ele está com a memória meio fragmentada, então ele tem alguns vestígios ainda da vida anterior, da vida que ele levava com o antigo dono. E existem alguns cabos na parte de trás dele que estão rompidos, né? Então insinuam que ele fazia parte de um mecanismo maior. Então são coisas que podem ou não vir a fazer parte da nossa história. Eu não sei ainda se esse personagem vai ser um protagonista, se ele vai ser um aliado dos protagonistas, se ele vai ser um obstáculo, se ele vai ser um vilão. Então tudo isso está em aberto no momento. Em se tratando de criaturas artificiais, no nosso universo a gente tem três possibilidades para isso, né, para a existência deles. A primeira é no universo meio steampunk, ali naquele cenário steampunk perto de Vereda dos Mercadores e com as irmãs Pug. A gente já trabalhou alguma coisa parecida ali. A segunda é com os artomantes das formas são capazes de criar seres artificiais, né? E a terceira é no universo tecnológico, que apareceu na história O Soul Islander. Então ali a gente tem robôs, seres automáticos que são controlados à distância. Então são três universos, assim, micro-universos dentro do nosso universo maior, onde a gente pode situar a nossa nova história. Então eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer, antes de pensar no restante, era um sorteio, para saber em qual desses lugares, em qual desses ambientes a história poderia acontecer. Vou entrar aqui na nossa tela de exercício, que está zerada no momento. E a gente tem o nosso dado aqui embaixo. Eu vou programá-lo para sair de 1 a 3, né? E eu vou colocar aqui em cima. 1 vai ser com o universo dos artomantes. A gente vai tratar disso. O 2, o steampunk das irmãs Pug. E o 3, os robôs de Eu Sou Lislander. Aqui nos artomantes eles não são chamados de robôs, eles são autômatos. Eu falei isso já no episódio do Universo Planos e Fugas, mas esses autômatos não apareceram ainda nas histórias aqui do Planos em Prática, mas eles estão bem presentes no livro A Vida é uma Tarde de Chuva, meu livro com a Flávia, nosso segundo livro juntos. Então ali que a gente desenvolveu esse conceito da artomancia das formas. Então beleza. São as nossas três possibilidades aqui. Vamos sortear aqui no dado então para saber qual a direção que essa história nova vai tomar. 1, os artomantes. Então vamos trabalhar com os autômatos, com a artomancia das formas. Legal. Aqui faltou um T o tempo todo. E eu estava torcendo para não sair, na verdade, o das irmãs Pug, porque essa história, o universo dela se passa ali nas proximidades de Vereda dos Mercadores. E essa foi a história do Cicatriz, né? Foi a história de número 9. Então tá bem recente ainda, eu não estava querendo voltar a esse universo agora. Mas eu estou satisfeito que saíram os artomantes então. Nas histórias do Planos em Prática até agora, a única que tratou da artomancia, se eu não me engano, foi a primeira canção da Primavera, e era a Artomancia dos Sons. E era um ambiente bem medieval clássico, assim, né? Eram bardos ali. Então eu acho até que vai combinar com a atmosfera da ilustração no geral, né? Vai ser interessante introduzir um ser artificial
nesse universo mais medieval clássico. Então vamos lá, fazer um mind map aqui rapidinho, fazer uma listinha dos nossos elementos, a gente testar umas combinações de palavras. Eu ainda quero fazer umas pesquisas para encontrar alguns nomes, algumas referências que são legais sempre para enriquecer a premissa. Mas agora, no momento, como a gente tem bastante coisa solta, era legal fazer um brainstorm aqui, fazer um mind mapzinho, para ver se a gente, nas combinações de palavras, a gente avança um pouquinho. A nossa ideia inicial solidifica um pouquinho mais, né, o que a gente tem em mente para a história. Então vamos lá. Nós temos como figura central o autômato. A partir dele a gente vai expandir a nossa premissa, né? Vamos pensar o seguinte, ele guarda informações. Existe uma passagem, né? Hoje ele está numa passagem, um lugar que liga outros dois. Existem as flores. Eu não queria focar tanto assim na questão das flores, eu acho que é mais como um elemento contrastante ao artificial. Então o lance das flores seria mais para sinalizar sensibilidade, né, humanidade. Porque na última história a gente teve as hortênsias. Então é legal variar, né? São exercícios de escrita criativa, então é sempre legal variar os elementos que a gente está trabalhando. Então vou colocar natureza. Porque isso me lembra também que na última história dos Artomantes o nosso protagonista tinha um mascote, né? Então pode ser alguma coisa nesse sentido. O que mais a gente tem? Os estandartes, né? Então existe ali algum tipo de fronteira. Eu estou bem inclinado a não fazer o nosso personagem ali, o nosso ser artificial, o nosso autônomo, o protagonista da história. Eu quero mais que ele seja um elemento da trama, né? Também não sei se ele ficaria legal como um vilão. Talvez como um obstáculo, isso combinaria, né? E no final da história as coisas meio que se acertassem. Mas eu não vejo ele como um ser inerentemente do mal, né? Vamos botar assim, de maneira simples. Beleza, então nós temos 4 elementos para poder expandir. E é isso que a gente vai fazer agora. Em passagem a gente tem ligação, de onde a gente pode tirar laços. Beleza. Informações, segredos, lógico. Segredos, mas também memórias, né? Nostalgia. Fronteira, leis, poder. E aí a gente pode fazer uma brincadeira com o lado de lá, que representa ligação, aqui separação, né? Toda vez que eu estou fazendo um mind map, se eu tenho pouco tempo, eu já começo a pensar de antemão nas combinações, nas ligações de palavra, nas oposições, né, coisas que poderiam gerar bons resultados mais adiante, que é o que eu estou fazendo agora. Bom, natureza, liberdade. Na natureza também tem perigo, né? Aqui a gente pode ter também sensibilidade. É uma ideia que me dá a questão das flores, como eu tinha falado, né? Tem uma parte da natureza que é perigosa e tem a parte delicada, né? Sensibilidade. Vamos lá, mais uma última subdivisão antes da gente começar a cruzar. De sensibilidade a gente pode tirar emoções, né? Sentimentos. Perigo. Morte, né? É o mais óbvio. Eu nunca descarto as opções mais óbvias quando vem na cabeça. Que às vezes essa opção óbvia em combinação com outra não tão óbvia gera uma ideia boa. Liberdade. Liberdade e prazer, né? Você, quando é livre, você faz teoricamente o que você quer, o que você tem vontade, você vive uma vida mais prazerosa. Vamos lá. Laços aqui, a gente tem família, né?
segredos. Segredos, surpresa. Quando o segredo é revelado, né? Nostalgia, juventude. Separação, família. Já temos uma ligação aqui espontânea, né? E agora, antes da gente fazer as pesquisas, a gente tem necessariamente que explorar a questão da artomancia, né? Que, para quem não sabe, é uma forma de magia ligada às artes. Então, existem 6 expressões de artomancia, cada uma ligada a um tipo de arte diferente. E agora, realmente fazendo uma errata aqui, na última história, insinuou-se a questão da artomancia na hora das esculturas, o Roger Bach acha o cinzel, mas isso não apareceu na história, isso é só um plano para o futuro. Então, oficialmente, continua existindo artomantes mesmo só na história, a primeira canção da primavera. Então, vamos lá. Então, nossa artomancia aqui. Aí tem uma questão, já que a gente acabou de tratar, então, das esculturas, né, que é uma artomancia das formas, nós vamos tratar de outro tipo de arte agora, de outro tipo de expressão da artomancia. Nós temos a artomancia dos sons, que foi a dos bardos. A gente pode usar a da representação, né? Levar a história para outro lugar. Porque a gente não precisa mostrar a pessoa que fez o nosso ser artificial ali, o nosso autômato. Basta que ele seja reconhecido como tal e a história não precisa girar em torno disso, né? Da origem dele. Não essa história. A representação é feita por artomantes que atuam, né? Então são atores. Então a gente pode pensar numa trupe, né? Como aquelas pessoas da época medieval que saíam, faziam espetáculos itinerantes, né? Nas suas caravanas. Então isso seria interessante. Isso aí já faz uma ligação com a questão da passagem aqui, ó. Né? Eles têm que ir de um lugar ao outro, né? A gente já começa a ampliar aqui nossa premissa. Então, vamos usar aqui esses 2 núcleos, né? A artomancia e os autômatos. Eu quero uma história, como eu tinha falado, mais movimentada e mais voltada à ação dessa vez. Vamos fazer uma pesquisa então? Vou jogar uns termos aqui para ver o que acontece. Então, atores, performance, separação, né? Aqui a gente fez várias menções à separação e ligação lá, e eu estou pensando em explorar o tema da história a partir disso. Vamos ver o que vem. Não, separação de atores e artistas de cinema. Não. Vamos incrementar essa busca então. Atores, performance, separação. Última performance. Atores que realizaram uma última performance. De novo, Bradley Cooper. Isso não vai ser material para nossa história, com certeza. Então vamos tentar o oposto aqui. Estou arrumando aqui rapidinho. Vai ficar melhor de ler. Vamos tentar o oposto então. Em vez de separação, reencontro. A gente ali explorou ligação e separação, né? Performance de artista acaba no emocionante reencontro. Vamos ver isso aqui. Marina Abramovic começou sua carreira no início dos anos 70, uma das artistas mais polêmicas da atualidade. Seu trabalho figura em numerosas coleções públicas e privadas, além de contar com participações nas mais importantes mostras de artes internacionais com suas performances. Nos anos 70, Marina viveu uma intensa história de amor com também a artista Uley. Daqui a gente pode tirar um bom nome. Eles fizeram arte simbioticamente durante 12 anos nômades, entre 76 e 88. Passaram o ano inteiro com aborígenes do deserto australiano. Amsterdã era sua base, mas sua casa na estrada na Europa era uma van. Isso aqui a gente já pode transportar para o universo aí medieval clássico, né? A gente pode ter uma carruagem aqui. A união dos dois passou por muitos altos e baixos, como todo relacionamento intenso, até o dia que o fim chegou. Uley percebeu que seu trabalho era a prioridade dela na vida e que por isso ela jamais iria querer ter filhos. A separação foi devastadora para ela. Foi então que eles encenaram a última performance juntos. Decidiram percorrer a grande muralha da China, cada um começou a caminhar de um lado para se encontrarem no meio.
dar o último grande abraço um no outro e nunca mais se ver. Interessante. Tá, aqui já é outra trabalho. Eu já estou satisfeito com o que eu achei. Isso aqui é interessante. O fato do artista viajar para fazer uma última performance, de repente essa questão do último trabalho, né, de ter uma última apresentação. Vamos pensar um pouquinho nisso que eu acabei de ler. Então nós temos aí uma trupe de atores. Um desses atores pode estar perto da morte, pode estar doente. A gente listou isso lá no nosso mapa mental, né? Então ele pode estar com algum problema ou alguém que ele conhece, alguém com quem ele tenha laços, né? Como a gente também já listou ele no nosso mapa mental. Eu estou tentando fazer ligações aqui. Que mora em outro lugar, então ele precisa fazer essa travessia, ou ele convence os amigos a fazer uma travessia para uma última performance. E aí a gente vai explorar essa viagem, a relação entre esses personagens, e no caminho eles vão se deparar com esse ser autômato que estranhamente está plantando flores ali sozinho no meio do caminho, e a gente vai tentar entender como a existência de cada um deles vai interferir na do outro. Eu gostei, já temos bastante coisa. Eu acho que está diversificado o suficiente das histórias que a gente fez até agora, né? A gente vai explorar mais a questão da atuação. Isso é legal porque a gente vai ter bastante diálogo, como eu queria, bastante interação entre os personagens. Então eu vou tentar escrever essa premissa aqui, esboçar alguma coisa, sendo que o tema eu ainda vou definir, ainda vou pensar com calma, mas eu quero alguma coisa relativa a isso. A brevidade da vida, a necessidade do reencontro, né, ou a tristeza pela separação, alguma coisa assim. Eu vou lapidar isso mais para frente. Vamos só pensar então na premissa no momento, ou na primeira ideia da premissa. Então fiz uma premissa com alguns elementos ainda em aberto que eu vou definir, e por enquanto está assim. Trupe de atores itinerantes está passando por uma fase particularmente complicada. O mais velho deles, aí opção 1, está doente. Opção 2, descobre que alguém querido está doente, né, a questão dos laços. E opção 3, fica sabendo de uma grande oportunidade em terras distantes. Essa é uma opção mais otimista, né, um pouquinho mais leve. E convence os demais a partirem em uma viagem. No caminho, o encontro inusitado muda tudo, que é o encontro com o nosso ser artificial. Então, as coisas estão mais ou menos encaminhadas. Eu ainda pretendo explorar o nosso mapa mental mais adiante para extrair daqui mais alguma informação que possa enriquecer essa premissa, definir as coisas um pouquinho melhor. Eu quero fazer um sorteio para poder definir qual dessas 3 possibilidades é a que vai dar forma à premissa definitiva, e também trabalhar em cima do tema. Mas tudo isso vai ficar para o episódio que vem, senão esse aqui vai ficar muito grande, mas nós já temos aí um caminho se desenhando, uma nova história tomando forma, e eu estou bastante animado com isso. Antes de encerrar, mais uma vez, não deixe de conferir lá o Universo Planos e Fugas, que é a nova série do canal. Se você está interessado em world building, criação de mapas, concepção de personagens, ilustrações, vai ser bem legal. E se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa do projeto Planos em Prática, com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!